O argumento do Flávio Bolsonaro, né, para seus famosos diálogos com o Daniel Vorcaro, é que Flávio é um agente privado, né? Tudo bem que é um senador, mas é uma pessoa física conversando com um banqueiro, pessoa física também, pedindo recurso privado, não público, para um filme privado. Esse é um argumento dele de dizer que não tem corrupção, porque é uma conversa entre entes privados. O que o senhor acha desse argumento? Eu acho que, em primeiro lugar, você não separa a figura do senador da República da figura da pessoa física, né? Ele é um senador da República, ele tem a função pública, né, como senador da República. Em segundo lugar, isso quem tem que responder é a apuração que vai se fazer, né, para saber se de fato esses recursos eram só para o filme. Esse fundo que recebia esses recursos lá fora recebeu só esses recursos ou recebeu outros recursos para o filme ou para outras coisas, né? Tudo isso uma investigação séria tem que responder. Deixa eu avançar um pouquinho aqui, quero falar de Master. Quando a gente achava que talvez esse pepino não passasse na sua fábrica de abacaxis, né? Ele apareceu, porque por onde? Exatamente também na questão dos créditos consignados dos aposentados, né? No fim, olhando hoje, assim, qual o diagnóstico que se fez? Criou-se um terreno tão fértil para fraudes ali dentro do INSS que basicamente quem opera pelo cheiro, digamos assim, de facilidade, né, conseguiu entrar e chegar? Foi isso? Na verdade, é importante a gente separar aqui um pouco, né, a discussão dos descontos da questão dos consignados. Que foram muitas frentes de desvio mesmo, né? Isso. Desconto associativo, para quem está em casa e talvez não entenda, passou-se a descontar muitas vezes mensalidades, até de pequeno valor mesmo, né? R$50. Como se o aposentado estivesse numa espécie de clube. Então, assim, essa entidade aqui oferece dentista, não sei o que. Não. E o aposentado, na verdade, jamais tinha assinado aquilo. Essa é uma frente que foi a primeira linha descoberta pela CGU e que virou esse mega caso. Depois a CGU vai olhando e vê que estão fazendo, na verdade, também empréstimos jamais pedidos pelos aposentados, com desconto direto na folha de pagamento deles. E aí o Master é uma das entidades que está, dos bancos, enfim, que entrou nisso. Algumas instituições financeiras cobravam empréstimos de aposentados, né? Depositavam, de fato, o empréstimo na conta do aposentado e cobravam o empréstimo sem que o aposentado tivesse autorizado aquele empréstimo, né? Diferente de um desconto, né, associativo. E o que a gente percebeu é que em algumas situações havia esse desconto sem autorização, né? Isso foi encaminhado para o INSS, foram várias notas técnicas que a CGU fez e o INSS foi corrigindo esses problemas, inclusive em algumas situações até suspendendo os consignados de alguns bancos durante um período. Os bancos, vários deles foram corrigindo essas falhas também. O caso do Master já estava no meio dessa confusão, né? Quando isso aconteceu, os problemas, todos os outros problemas do Master já estavam aparecendo também, né? Que também, de novo, né, é uma situação que vem lá de trás, né? Nós investigamos sobre isso nesse governo. Analisamos nesse governo, nessa gestão do Banco Central, na gestão atual da Polícia Federal também, e pudemos detectar um problema que certamente, que se tivesse detectado talvez antes... E houve negligência da gestão anterior do Banco Central, como várias figuras do governo atual já disseram, né? Talvez não com essa palavra negligência, é um pouco forte, mas via omissão, talvez. O fato... Bom, nós tivemos funcionários do Banco Central que foram implicados nesse caso do Banco Master, né, que eram uma espécie de infiltrados do Daniel Vorcaro no Banco Central. Sim. Diretor, chefe de departamento, pessoas, gente graúda. Houve omissão da gestão anterior, eu estou falando de Roberto Campos Neto. Qual é a sua avaliação? Olha, do mesmo jeito que o presidente do INSS da gestão anterior e o ministro da Previdência da gestão anterior tem que explicar por que os descontos associativos aconteceram de maneira irregular na gestão deles e eles não identificaram os problemas, a gestão anterior do Bacen também precisa identificar, também precisa explicar, né? O ex-presidente do Banco Central precisa dizer, olha, eu não vi problema, não tinha problema, ou tinha problema e não chegou a mim,
deveria ter chegado e não chegou, alertas, não recebi alertas. Eu não tenho como avaliar porque eu não estava... E como fazê-lo se explicar? A CGU não tem poder obviamente, de convocá-lo, ou coisa do tipo, né? Mas o que pode ser feito nesse caso? Bom, você tem todos os órgãos investigando. Você tem a Polícia Federal investigando. Você tem o Tribunal de Contas da União fazendo o seu trabalho. A CGU, nesse caso específico, ela não tem competência para fazer auditoria no Banco Central. Mas ela está trabalhando nos PADs dos 2 servidores do Banco Central, processo administrativo disciplinar. Né? Então, evidentemente, se nessas apurações aparecer qualquer coisa que envolva gestões do Banco Central, isso vai ser encaminhado para as instâncias competentes. Eu sou obrigada, por força de lei, a você que está nos acompanhando na TV, no canal UOL, fazer um intervalo rapidíssimo, são 3 minutos, e o nosso trato semanal segue de pé. Ou seja, na volta estaremos aqui e não deixarei você ficar por fora. Quem está nos acompanhando na internet já sabe, aqui nós não paramos nunca. Então, uma pausa para você que está comigo na TV, 3 minutinhos, a gente está de volta. Eu vou aproveitar, eu quero saber se a força do cargo, o título Controlador-Geral da União te blindou do Daniel Vorcaro. O senhor conheceu o Daniel Vorcaro? Porque ele fazia um esforço tão grande de se aproximar das pessoas, né? Mundo, com influência especial no meio jurídico, né? Não conheci. Acho que vi uma vez num evento, assim, passando, sabe? Mas nunca fui apresentado, nunca... Será que tem a ver com nunca o cargo? Me procurou, não sei. Espalha a rodinha, né? Você tem suas vantagens também. Porque ele procurou o Haddad, né? Sabemos, né? Sim, que não o recebeu, inclusive. Vezes, né? Não, nunca me procurou. Nunca me procurou. Agora, eu vou fazer uma pergunta meio picante, não sei se eu aguardo. Picante assim, não é nada... eu queria perguntar sobre a delação do Vorcaro. Se o senhor não está envolvido, a CGU não está envolvida diretamente, salvo engano, na processo de delação do Vorcaro. É Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República, né? Mas o senhor gostaria de ter uma delação do Vorcaro ou não precisa, né? Quer dizer, o que já está divulgado nos celulares dele está mais do que bom. O senhor tem grandes expectativas sobre essa possível delação do Vorcaro, que parece que não vai sair nunca, né? Fábio, assim, desculpa te frustrar, mas eu não tenho como responder essa pergunta, né? Porque eu não estou participando das negociações. O que eu posso falar da minha experiência, né? Hoje eu estou ministro da CGU, mas eu fiquei 8 anos no CAD. O CAD, o Sistema de Defesa da Concorrência, foi o primeiro lugar no Brasil em que se começou a fazer acordo de leniência. Sim. O CAD fez o primeiro acordo de leniência em 2003, num cartel de vigilantes lá no Rio Grande do Sul. Até a Lava Jato, o CAD ficou fazendo acordo de leniência sozinho no Brasil, né? Eu brinco que aprendendo com os erros, consertando. Aí teve um grande acordo de leniência, que foi aquele do cartel do metrô, com a Siemens. Isso. E depois vem a Lava Jato, né? O que eu posso afirmar para você de toda essa experiência é que, assim, um acordo de leniência ou uma delação premiada faz sentido quando aquilo gera, vou falar um jargão técnico aqui, mas que é fácil de entender, alavancagem investigatória ou investigativa. Dá um impulso ali, né? Se é para eu fazer um acordo para repetir o que eu já sei... Não faz sentido. Né? Se você está falando de uma empresa, se isso está acoplado a uma dimensão de preservar emprego, esse tipo de coisa, você pode preservar o capital produtivo, você pode até ter uma discussão aí, eu entendo. Agora, no caso de uma pessoa física, não faz sentido. Então, eu acho que o desafio, em função, inclusive, do que apareceu, do que já tem aí... em função das buscas e apreensões, é isso. De fato, é uma delação que faça sentido dessa perspectiva, né? Mas eu estou falando em tese. Eu não conheço o conteúdo da delação. Tá? E, respondeu aqui em tese, basicamente, o cara virou uma vítima de sua própria circunstância, né? Assim, os telefones e a metodologia, acho que a forma caótica como ele fazia essa distribuição de volumes inacreditáveis de dinheiro, a forma como ele tentava organizar isso, que era pedindo recibo das coisas que ele estava pagando por meio, né, dos intermediários que ele usava para fazer os pagamentos, acabaram virando o maior problema, um problema praticamente intransponível. Ele produzia prova contra si mesmo o tempo todo. Né? Aliás, virou uma coisa, uma tônica no Brasil, desde os Bolsonaro. A investigação, para mim, da trama golpista do 8 de janeiro é a maior prova disso, assim, telefones, tudo de fato,
é mais do que uma delação prévia. As pessoas que foram e se gravaram cometendo crime no dia 8 mesmo. Aliás, vamos conversar um pouquinho sobre isso, assim, porque o governo tinha 7 dias, né? Eu acho que, imagino para quem... Quando eu voltei agora no Palácio do Planalto para fazer a entrevista com o presidente Lula, me deu uma sensação muito, assim... Voltei no tempo, assim, porque foi um dia muito marcante, muito pesado, assim. Para vocês que estão despachando todo dia ali, deve ser um negócio muito louco. Meio como 11 de setembro, que todo mundo sabe onde é que estava na hora que bateu o avião das Torres Gêmeas. Eu tava no shopping comprando terno. E o que aconteceu? Domingo. E comprou o terno? Largou o terno, saiu correndo da loja? Eu já tinha comprado o terno. Na época eu estava morando num apart hotel em Brasília, ainda não tinha conseguido apartamento. Voltei para o apart hotel e fiquei ligando para as pessoas e tentando entender o que estava acontecendo e tentando ver o que a gente podia fazer na CGU para contribuir, né? E no fim, a CGU acabou sendo responsável por puxar o grande fio de novelo dessa história toda com a história da vacina, né? Porque às vezes as pessoas esquecem disso. Vossa Excelência que descobriu o cartão de vacina do Bolsonaro, né? Quando a gente... Que ele teria registrava uma vacina para Covid. E aqui é importante porque é importante fazer uma propaganda da transparência e do acesso à informação, né? Você tinha um pedido da Lei de Acesso à Informação, do cartão de vacina. Esse pedido estava lá na CGU. E havia um debate, porque se trata de um dado pessoal, e a lei protege o dado pessoal sensível, né? Um dado referente à saúde de uma pessoa é um dado pessoal relativo à intimidade. Então havia um debate sobre se aquilo era ou não era de interesse público. O ponto é que o próprio presidente da República tinha dito que ele não tinha tomado vacina alguma e ele tinha dito, pode ver meu cartão. Então, havia esse debate de interesse público, mas na medida em que o próprio interessado, pelo protetor do seu dado pessoal, anuncia, qual que é o problema, né? Então, foi-se abrir o cartão de vacina do Bolsonaro. Quando se foi olhar, a equipe foi olhar, percebeu que tinha inconsistências ali, né? E ao perceber que tinha inconsistências, tinha que se tomar uma decisão. Divulga-se o cartão, porque era esse o pedido da Lei de Acesso à Informação, e deixa a imprensa, se for o caso, fazer as investigações e ir atrás das informações, ou assume-se a responsabilidade de ver o que tinha acontecido ali, porque pode ter servidor público que havia a possibilidade de ter servidores públicos que tenham ajudado numa possível fraude, e esses deveriam ser responsabilizados. A nossa decisão foi de fazer a investigação e aí liberar o cartão quando pelo menos tivesse um diagnóstico do que foi feito, do que tinha acontecido. Porque vocês dois, como jornalistas, se eu liberasse o cartão daquela forma, a primeira pergunta que vocês iam me fazer era, mas isso aqui é verdade ou não é? Não é? E eu preciso ter essa resposta. Então, abriu-se uma investigação. Se identificou, as fraudes foram identificadas onde as fraudes tinham acontecido, lá em Duque de Caxias. Se identificou um esquema de fraude a cartão de vacinas que não eram só a carteira de vacinação do ex-presidente da República, eram várias carteiras de vacinação que tinham sido falsificadas. E se percebeu que havia um elo entre os fraudadores ali na ponta, em Duque de Caxias, e o Palácio do Planalto. Esse elo chamava-se Mauro Cid. A Polícia Federal, junto com a CGU, identificando este corpo probatório, digamos assim, né, essas informações, fez a operação, acho que em maio de 2023. Foi a primeira operação que, inclusive, entrou na casa do ex-presidente da República, prendeu o Mauro Cid. E o telefone dele. E o resto é história. O Cid, gente, ele vai preso porque a CGU identifica esse esquema de fraude em série de cartões, porque ele fraudou inclusive o cartão de vacina dele, da mulher dele e de uma filha. Para quê? Para que eles pudessem entrar nos Estados Unidos, terminado o governo, sem ser barrado, né, por conta da política de contenção de Covid. Então, o que ele faz? Toma vacina? Não, ele frauda o cartão, né, em série, inclusive do presidente da República, porque vai que o Bolsonaro disse que ele nem sabia que tinham tomado essa providência, digamos assim, para blindá-lo, né, justiça seja feita. Esse é o discurso do ex-presidente até hoje. Mas é assim que a trama golpista é descoberta, porque a partir do momento em que prendem o Cid e pegam o celular dele, até o plano de assassinato do presidente Lula, né, vem à tona, porque estava lá nos telefones do Mauro Cid.